Vamos ficar de pé, né? Palavra de Deus, do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 4. Assim nos fala a palavra do Senhor. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade dos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja Deus até Ele. Meus irmãos, nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, ao qual Jesus estava ali na cidade de Nazaré. Os irmãos sabem que Nazaré é o lugar onde Jesus foi criado. Nazaré é o lugar onde Jesus foi criado. Mas Jesus era nazareno? Não. Jesus não era nazareno. Ele era de Belém. Ele era conhecido como Jesus Nazareno, porque ele foi criado em Nazaré. A mãe dele, uma senhora chamada Maria, era dali de Nazaré. E o pai de Jesus, o homem chamado José, era um carpinteiro muito conhecido por ali. Mas nós sabemos que Jesus, ele foi gerado em Maria pelo Espírito Santo. E quando Jesus nasceu, ele nasceu lá em Belém, por causa daquele censo que teve. A profecia tinha que ser cumprida. E a profecia fala que Jesus seria de Belém. Meus irmãos, Jesus ele andava por toda parte fazendo os seus sinais, os seus milagres, e grande eram as multidões que até ele, por causa dos sinais que ele fazia. Alguns reconheciam nele o poder de Deus, outros nem tanto, mas era notório aquilo que Jesus estava fazendo. E a palavra de Deus fala que a fama de Jesus corria em todas as cidades ao redor ali da Galileia, aquela região. E Jesus, por ele ser judeu, o judeu tinha o costume de participar das suas reuniões de culto no sábado. Tinha sinagogas. Sinagogas eram as igrejas dos judeus. Eles reuniam ali para ler os livros da lei, meditar um pouquinho na lei de Moisés. E a Bíblia fala que naquele sábado, Jesus entrou na sinagoga, justamente ali na cidade de Nazaré, onde Jesus tinha sido criado. Todo mundo conhecia o Senhor Jesus Cristo ali. Todo mundo sabia quem Ele era. Esse é Jesus, filho de José, filho de Maria. Ele sempre vem aqui participar conosco das reuniões. Só que naquele dia, meus irmãos, por Jesus já está sendo conhecido por aí fora, a Bíblia fala que Jesus entrou, e quando ele entrou ali na sinagoga, deram para ele o livro do profeta Isaías para Jesus ler. Lembrar os irmãos aqui que o livro de Isaías foi o profeta do Antigo Testamento que mais falou sobre o Messias. É conhecido como profeta messiânico. É o que mais profetizou sobre Jesus. Ele falou do seu nascimento, que a virgem ia conceber e dar à luz a um filho,
Ele falou do sacrifício de Jesus, que ele seria levado ao matadouro como ovelha, como sacrifício, né? E ali Jesus, ele pegou o livro do profeta Isaías e leu justamente aqui a situação que ele estava vivendo, o momento que ele está vivendo, a operação de Deus na vida dele. Quando Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito de Deus estava sobre Jesus. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, era o que Jesus estava fazendo. Jesus andava em toda parte trazendo o evangelho do reino. Ele enviou a curar os quebrantados de coração. Jesus, meus irmãos, ele não só curava fisicamente, mas libertava o coração das pessoas. Que às vezes o homem está bem de saúde, mas está com o coração preso, com o coração oprimido. E Jesus foi falando: apregar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e põe liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo leu esses versículos, esse trecho ali do livro do profeta Isaías, ele estava falando dele mesmo. Jesus falando dele mesmo. Era muito poder de Deus na vida daquele homem chamado Jesus, para que muitos não sabiam, era o próprio Filho de Deus ali no meio deles, falando dele mesmo. Jesus é a palavra de Deus, aleluia. A palavra de Deus que liberta, a palavra que salva, a palavra que cura. Bendito seja Deus. O Senhor, meus irmãos, ele nos ungiu. Nós somos ungidos do Senhor para pregar a palavra de Deus sem nenhum temor. Sem nenhum temor. Quando o Senhor nos chamou para viver na presença dEle, para testemunhar dEle. E ali, quando Jesus ele começou a falar daquilo que ele vivia, que ele estava fazendo, a operação de Deus na vida dele, meus irmãos, as pessoas que estavam ali, a princípio, se maravilharam. Mas quando eles pegaram e falaram assim: olha, esse aí não é o filho de José? É o filho de José. Houve ali uma certa descredibilidade naquilo que Jesus estava falando, por Jesus ser o filho de José e ser criado ali em Nazaré, sendo Nazaré. Quando Jesus percebeu aquela situação constrangedora no meio daquele povo, ele logo falou: o profeta, ele não é bem recebido na sua pátria. Existiu muitos profetas em Israel. Meus irmãos, Jesus estava falando para eles, porque Jesus estava vendo a dúvida no coração deles acerca daquilo que ele estava falando, só porque Jesus era dali. Como é que ele pode ser o Filho de Deus? Se nós vimos ele brincando aqui, ele é criança, brincando, ajudando seu pai na carpintaria. E agora, que história é essa de Filho de Deus? Que transformação é essa? Olha só a dúvida deles. O poder de Deus é grande, aleluia, para transformar o pecador. Bendito seja Deus. Nós estamos aqui neste lugar, a igreja de Jesus está aqui, e a gente vê a rejeição acerca
da igreja, da presença da igreja nesse lugar, simplesmente porque é daqui desse lugar. Vocês vão estar entendendo? Vamos supor, se aparecesse aí um camarada lá de outra cidade, armasse uma tenda ali, curiosidade. As pessoas vão atrás de curiosidade. Rejeita aquilo que está próximo. Mas Jesus ele falou o seguinte, olha bem, minha gente. Na época que Elias andou na terra, havia muitas viúvas passando necessidade. Mas só a viúva lá a viúva de Sara Preta, acho que é o nome do lugar aqui, não sei se é essa palavra correta, só ela que recebeu um milagre na sua vida. Sarepita de Sidão. Só ela que recebeu um milagre na sua vida. O milagre, a bênção, a libertação, eu vou